Nesse vídeo a gente vai aprofundar um pouquinho mais na questão da hierarquia no Tombum, né? Como que fazer esse parenteamento de pai para filho, né? Então, basicamente, a hierarquia serve para a gente fazer com que um elemento meio que leve um ou mais elementos, outros elementos, né? No caso, fazer com que a cabeça leve os elementos do rosto, leve o chapéu, e aí, por exemplo, o chapéu levar a pena também, né? Tem duas formas com que a gente possa fazer, né? A primeira seria pelo drawing mesmo, então a gente faz uma hierarquia só com drawing sem peg, e a outra é com peg, né? O que eu costumo usar é a com peg, que a gente acaba animando dentro da peg, deixando o drawing livre, né? Mas eu não acho muito prático usar essa hierarquia por drawing, né? Mas eu vou mostrar aqui só pra gente saber que isso também é possível, né? E às vezes esse método pode até funcionar melhor para alguma coisa que você queira fazer, né? É bem simples fazer a hierarquização aqui no Tombum. É só pegar o drawing que você quer que leve os outros e embaixo aqui você puxar mais clicar e puxar mais um fiozinho e ir plugando nos outros módulos que você queira que sejam levados por ele, né? Então, no caso aqui, levar tudo. Só que no caso aqui, ó, o chapéu, acho que seria legal levar a pena, né? Então, no caso, em vez da cabeça levar a pena, eu fazer com que o chapéu seja essa elemento que leve a pena, né? Então, ele fica separado aqui e aí aqui, né? No caso, aqui como é um óculos, né? Então a gente pode deixar separado do olho. Mas caso fosse um olho também, né? Essas duas partes, olho branco aqui, a gente poderia fazer com que o olho levasse a pupila, né? Aí questão de pivô, né? Se você quiser alterar pivô do drawing, uma opção, alterar por esse botão aqui e ir reposicionando, né? Ou então reposicionar o drawing de lugar, né? Então, sempre quando a gente cria um desenho novo no Tombum, ele cria o pivô baseado nessa guia aqui, né? Então, ele sempre fica bem centralizado. Então, se, por exemplo, eu quisesse que o pivô ficasse aqui embaixo, em vez de eu usar esse pivô point aqui, drawing pivô, eu poderia só reposicionar o desenho para cá e aí ele estaria no pivô certo, né? Esse seria um outro jeito também, né? E, bom, e esse é o jeito de fazer a hierarquia com drawing, né? Aí agora tem um outro jeito que seria fazer por peg, né? Então eu daria um Ctrl Shift P e aí ele criaria para todo mundo, né? Uma coisa para ficar atento é nas propriedades da peg, ele como um padrão do Tombum, ele cria tudo em 3D Path, né? E não em Separate. O 3D Path ele fica as informações tudo linkadas, né, de alguma forma. E às vezes é meio chatinho de trabalhar. Então a gente meio que costuma deixar tudo em Separate, né? Só que aí ficar editando um por um é meio trabalhoso, né, demais. O que vale a pena é ir aqui em Edit, Preferences e deixar esse Default Separate Position for Pegs ticado. E aí dá um OK. E aí toda peg que a gente criar, ele vai criar já em Separate aqui, né? E aí isso aqui é bem útil, né? E aí o mesmo princípio que a gente fez com o drawing, a gente faz aqui na hierarquia com peg também, né? Então a cabeça leva a boca, leva a bochecha, leva os olhos, pila. E aí no caso do chapéu, o chapéu leva a pena e a cabeça leva o chapéu, né? Então para onde a cabeça for, o chapéu vai, para onde o chapéu for, ou a pena também vai, né? E aí no caso do pivô de peg, se a gente quiser reposicionar, a gente tem as ferramentas avançadas de animação aqui em cima, né, do Tumblr. E aí a gente só clicar e sempre que a gente arrastar o pivô, ele vai alterar para sempre, né? Uma coisa que acontece é que o pivô, se a gente for ver nas configurações da PEG, ele fica com informação, né? Então, ele zerado, ó, ele fica dentro daquele centralizado, né? Mas se a gente movimentar, o valor muda, né?
Isso é ruim para caso a gente esteja mexendo com script ou programação, né? E precisa de valores mais exatos, né? Porque dá para perceber que fica bem quebradão o número. Então, se a gente precisasse de valores exatos, né? Ou ter como padrão valores específicos, isso atrapalha bastante. Então, não seria tão recomendável, né? Mas caso você esteja com um projeto mais rápido e tal, daria para fazer desse jeito, né? Então, tipo, reposicionar as coisas e ir brincando com isso, né? E aí, no caso da cabeça, colocar na altura do pescoço aqui e tal. Então, é bem simples, né? A gente só precisa meio que analisar o personagem ou o objeto e saber o que vai levar o que, né? E aí, sabendo disso, a gente só precisa plugar as coisas na, com os fios certinhos, né? Então, saber que, no caso, é aquele esquema de pai e filho, né? Então, o pai é sempre tá acima, né? Então, pai leva o filho, né? Então, aqui no caso, o pai é a cabeça, paizão, né? Que leva praticamente tudo. E aí tem os filhos aqui, e no caso, o pai, aí é relativo, né? Então, aí o chapéu também acaba sendo o pai da pena aqui, né? Certo? Então é meio que esses dois jeitos aí que dá pra fazer, né? E é bem simples. E o Tombom ajuda bastante nesse ponto aí de hierarquização.